Dê-me a sua cadeira de rodas, e você andará, disse o menino de rua ao filho cadeirante de um milionário ateu. Todos riram, mas uma hora depois ele deu o seu primeiro passo e todos ficaram em choque ao ver o impossível acontecer. Antes de começar, deixe o gosto, inscreva-se no canal e comente de onde você está a assistir. Tiago acordou com o barulho do caminhão do lixo a passar pela rua. Abriu os olhos devagar e viu que ainda estava escuro. O cartão que usava como colchão estava úmido por causa do orvalho da noite. Ele levantou-se, esfregou os olhos e olhou em volta. Estava no mesmo sítio de sempre, atrás do mercado do Senhor Antônio, entre as pilhas de caixas vazias e os contentores do lixo. Tinha 7 anos, mas já conhecia aquela rotina melhor do que qualquer adulto. Pegou na sacola plástica onde guardava as suas poucas coisas, uma camisola extra, um pedaço de pão que tinha guardado do dia anterior e uma fotografia amarrotada da avó. Olhou para a fotografia por alguns segundos. Dona Carmo sorria na imagem com os cabelos brancos e o rosto cheio de rugas. Ela tinha morrido há quase 1 ano e desde então Tiago vivia sozinho nas ruas. Tiago guardou a fotografia de volta na sacola e caminhou até a torneira que ficava nos fundos do mercado. Lavou o rosto e as mãos. A água estava gelada, mas ele já estava habituado. Depois foi até a frente do mercado esperar que o Sr. Antônio abrisse. Antônio era um homem de uns 50 anos, gordo com bigode e um jeito ranzinza de falar, mas tinha um coração mole. Todos os dias davam pão com manteiga a Tiago e às vezes um copo de leite. Naquela manhã não foi diferente. "Bom dia, miúdo", disse Antônio quando viu Tiago sentado na calçada. "Bom dia, Sr. Antônio." Antônio entrou no mercado e voltou com o pão e o leite. Entregou-os a Tiago sem dizer nada. Tiago agradeceu e comeu devagar, fazendo o pão durar o máximo possível. "Dormiste bem?" perguntou Antônio. "Dormi." "Não senti um pouco de frio?" Antônio coçou a cabeça. "Olha, miúdo, já te disse isto antes e vou dizer de novo, devias ir para um abrigo. Não é vida ficar a dormir na rua assim." Tiago terminou de mastigar e olhou para o comerciante. "Eu estou bem aqui, senhor Antônio. Obrigado pelo pão." Antônio abanou a cabeça, desistindo de insistir. Aquele menino era estranho, educado demais, calmo demais. Parecia que entendia coisas que nem adultos entendiam. Às vezes dava até um arrepio. Tiago terminou de comer e foi embora. Caminhou pelas ruas ainda vazias até chegar ao semáforo da avenida principal. Era ali que passava a maior parte do dia pedindo moedas aos motoristas. Alguns davam, a maioria ignorava. Tiago não se importava com os que ignoravam. Ele aprendeu que cada pessoa tinha o seu tempo. Por volta das 9 da manhã, o movimento aumentou. Carros de todos os tipos paravam no sinal. Tiago aproximava-se das janelas, estendia a mão e pedia com educação. "Menina tem uma moedinha. Menino, pode me ajudar?" Alguns davam moedas, outros davam comida, outros fechavam o vidro na cara dele. Tiago agradecia a todos, mesmo aos que fechavam o vidro. Naquele dia, por volta do meio-dia, uma coisa diferente aconteceu. Um carro preto parou no sinal. Era um carro grande daqueles caros com vidros escuros. Tiago aproximou-se e bateu de leve no vidro do passageiro. O vidro desceu um pouco só o suficiente para ele ver quem estava dentro. Havia um menino ali da idade dele, talvez um pouco mais velho, com cabelo castanho e olhos grandes. O menino estava sentado de um jeito estranho, meio torto, e Tiago percebeu que ele não conseguia mexer-se direito. Ao lado do menino, no banco de trás, havia uma mulher elegante com brincos grandes e batom vermelho. Na frente, um motorista de fato. E no banco do passageiro da frente, um homem de cabelo grisalho e expressão dura. Tiago olhou para o menino e o menino olhou para ele. Os dois encararam-se por alguns segundos. Tiago sentiu algo estranho, como se uma voz dentro dele dissesse para prestar atenção naquele menino. "Pode fechar o vidro", disse o homem da frente para o motorista. Mas antes que o vidro subisse, Tiago disse algo. Ele não planeou. As palavras simplesmente saíram. "Você vai ficar bem", disse Tiago, olhando direto para o menino.
O vidro subiu o sinal, abriu o carro e foi embora. Tiago ficou parado no meio-fio a ver o carro afastar-se. Ele não sabia por que tinha dito aquilo. Só sabia que precisava dizer. Dentro do carro, Pedro ficou em silêncio. Não conseguia tirar da cabeça o rosto daquele menino de rua. Havia algo no olhar dele, algo que Pedro não sabia explicar. Quem era aquele menino? Perguntou Pedro. Ninguém respondeu Ricardo sem se virar. Apenas um pedinte. Helena suspirou. Esses meninos estão em todo o lado. É uma vergonha a Câmara Municipal não fazer nada. Pedro não disse mais nada, mas continuou a pensar no menino. Ele tinha dito que Pedro ia ficar bem. Como ele podia saber, Pedro não estava bem. Ele nunca esteve bem. Tinha nascido com uma doença na medula que impedia as suas pernas de funcionarem. Os médicos tinham um nome complicado para isso, mas o que importava é que Pedro nunca tinha andado e nunca iria andar. Os médicos já tinham dito isso muitas vezes. O carro parou em frente a uma clínica. Era mais uma consulta, mais um médico, mais um exame. Pedro já estava cansado disso. Sabia que não ia adiantar nada, mas o pai insistia. Ricardo desceu do carro e deu a volta para abrir a porta de Pedro. Pegou o filho no colo e colocou-o na cadeira de rodas que o motorista tinha tirado da bagageira. Helena ajeitou a roupa de Pedro e os três entraram na clínica. A consulta durou 2 horas. O médico era um especialista famoso que Ricardo tinha trazido de outra cidade. Fez vários testes em Pedro, olhou os exames antigos, conversou com Ricardo em particular. No final, a conclusão foi a mesma de sempre. Senhor Monteiro, eu entendo a sua frustração, disse o médico, mas o quadro do Pedro é irreversível. As lesões na medula são extensas. Não existe tratamento conhecido que possa regenerar esse tipo de dano. Ricardo franziu a testa. Deve existir alguma coisa, algum tratamento experimental, alguma pesquisa nova. Existem pesquisas sim, mas ainda estão em fase inicial. Estamos a falar de décadas até que algo possa ser aplicado em humanos. Eu pago o que for preciso. O médico suspirou. Não é questão de dinheiro, senhor Monteiro. A medicina tem limites. Ricardo saiu da clínica furioso. Ele odiava aquela palavra limites. Tinha construído um império do zero, tinha superado todos os obstáculos. Tinha provado que com determinação e dinheiro se conseguia qualquer coisa, mas a doença do filho era a única coisa que ele não conseguia resolver. No caminho de volta, Helena tentou conversar com o marido. Ricardo, talvez a gente precise aceitar. Aceitar o quê? Interrompeu Ricardo. Que o Pedro vai viver assim. Ele é feliz, Ricardo. Ele adaptou-se. Ele não se adaptou. Ele conformou-se. E eu não vou conformar-me. Helena não disse mais nada. Conhecia o marido há 15 anos e sabia que não adiantava discutir quando ele estava assim. Pedro ouvia tudo do banco de trás. Estava habituado com essas conversas. Sabia que o pai gastava fortunas tentando curá-lo. Sabia que a mãe fingia importar-se, mas na verdade só queria que as coisas voltassem ao normal para ela poder continuar com a sua vida social. Pedro não tinha raiva dos pais. Ele só queria que eles parassem de brigar por causa dele. Naquela noite, Pedro jantou sozinho no quarto. Dona Zilda levou a bandeja com sopa e sumo. Ela era uma senhora de uns 65 anos, baixinha, com cabelo grisalho, preso em um coque. Trabalhava na casa dos Monteiros há mais de 20 anos e era a pessoa mais próxima de Pedro. Você está quieto hoje, disse Zilda. Pedro mexeu na sopa sem vontade. Estou a pensar. A pensar em quê? Num menino que eu vi hoje. Zilda sentou-se na beirada da cama. Que menino? Um menino de rua. Ele aproximou-se do carro no semáforo. E o que tem ele? Pedro largou a colher. Ele disse que eu ia ficar bem. Ele nem me conhecia e disse isso. Zilda franziu a testa. Esses meninos falam qualquer coisa para ganhar dinheiro. Não foi assim. Ele não pediu dinheiro, ele só disse isso e foi embora. Zilda olhou para Pedro com carinho. Às vezes as pessoas dizem coisas boas sem motivo, meu filho. Não precisa significar nada. Pedro assentiu, mas não estava convencido. Terminou de jantar e pediu a Zilda para acender a televisão. Ela obedeceu e saiu do quarto.
Pedro não prestou atenção na televisão. Ficou a olhar pela janela, pensando no menino de rua. Será que morava perto dali? Será que estava com fome? Será que tinha uma família? Pedro adormeceu a pensar nessas coisas. Os dias seguintes foram normais. Ricardo foi trabalhar. Helena foi aos seus compromissos sociais. Pedro ficou em casa com os professores particulares e com Dona Zilda, mas não conseguia parar de pensar no menino do semáforo. Na quarta-feira, Pedro tomou uma decisão. Esperou Helena sair para um almoço com as amigas e chamou Dona Zilda. Zilda, eu quero ir ao parque. Zilda arregalou os olhos. Ao parque, Pedro? O seu pai não gosta que você saia. O meu pai não está aqui e eu preciso sair um pouco, Zilda. Eu passo o dia inteiro trancado neste quarto. Mas e se acontecer alguma coisa? O que vai acontecer? Eu só quero tomar um pouco de sol. Zilda mordeu o lábio indecisa. Ela sabia que Ricardo ia ficar furioso se descobrisse, mas também sabia que Pedro precisava ter uma vida normal, ou pelo menos o mais normal possível. Está bem, disse Zilda, mas só meia hora. Pedro sorriu. Obrigado, Zilda. Zilda pegou na cadeira de rodas e levou Pedro até ao carro. O motorista da casa tinha folga, então ela mesma dirigiu. O parque ficava a uns 10 minutos dali. Era um lugar bonito com árvores grandes, um lago pequeno e bancos espalhados pelos caminhos. Zilda empurrou a cadeira de Pedro por um dos caminhos. Havia poucas pessoas no parque àquela hora. Algumas mães com crianças pequenas, uns velhos, sentados nos bancos, um tipo a correr. Pedro olhava tudo com curiosidade. Fazia meses que ele não saía de casa. Então ele viu sentado num banco perto do lago sozinho, estava o menino do semáforo. Pedro sentiu o coração acelerar. Era ele, tinha certeza, o mesmo menino magro de pele escura, com roupas velhas e um olhar calmo. Zilda, disse Pedro, eu quero ir até aquele banco ali. Zilda olhou na direção que Pedro apontava e viu o menino. Ela hesitou. Pedro, eu não sei se... Por favor, Zilda. Zilda suspirou e empurrou a cadeira até ao banco. Quando se aproximaram, o menino levantou a cabeça e olhou para Pedro. Ele não pareceu surpreso. Olá, disse Pedro. Olá, respondeu o menino. Eu sou o Pedro. A gente viu-se no semáforo há uns dias. O menino assentiu. Eu lembro. Você estava no carro preto, certo? Qual é o seu nome? Tiago. Você pode sentar aqui, Zilda, pediu Pedro. Eu quero conversar com ele. Zilda olhou de Pedro para Tiago e de volta para Pedro. Ela não gostou daquilo, mas não queria contrariar o menino. Eu vou estar ali naquele banco, disse Zilda apontando para um banco a uns 20 metros. Se precisar de alguma coisa, chame-me. Está bem. Zilda afastou-se, mas ficou de olho nos dois. Pedro olhou para Tiago. De perto ele parecia ainda mais magro. As roupas estavam sujas e rasgadas em alguns lugares, mas os olhos dele eram limpos, atentos. Você mora aqui perto? Perguntou Pedro. Eu durmo atrás de um mercado aqui perto. Você não tem casa? Não. E a sua família? A minha avó morreu. Eu não tenho mais ninguém. Pedro ficou em silêncio por um momento. Ele não conseguia imaginar como era viver assim, sem casa, sem família, sem nada. Eu sinto muito, disse Pedro. Tiago deu de ombros. Está tudo bem. Eu desenrasco-me. Pedro quis mudar de assunto. No semáforo você disse que eu ia ficar bem. Por que você disse isso? Tiago olhou para Pedro com atenção. Por que você vai? Mas como você sabe? Você nem me conhece. Você nem sabe o que eu tenho. O que você tem? Pedro apontou para as próprias pernas. Uma doença na medula. Eu não consigo andar. Eu nunca consegui. Tiago ficou a olhar para as pernas de Pedro por um tempo. Depois olhou para o rosto dele. Você vai andar, disse Tiago. Pedro riu, mas não era um riso de alegria. Tiago, os médicos já disseram que eu nunca vou andar. O meu pai gastou um monte de dinheiro com especialistas e nenhum conseguiu fazer nada. Os médicos não sabem de tudo. E você sabe? Tiago não respondeu diretamente. Ele ficou em silêncio por um momento e depois disse: Eu já vi coisas acontecerem. Que tipo de coisas? Tiago pareceu pensar no que ia dizer.
Uma vez eu conheci uma senhora que não enxergava. Ela morava perto de onde eu dormia. Todos os dias ela passava por mim com a bengala a bater no chão. Um dia ela parou para conversar comigo. Ela disse que tinha ficado cega de repente uns anos antes e que os médicos não sabiam o que era. Eu senti que precisava fazer alguma coisa. Eu coloquei a mão no rosto dela e pedi. Pediu o quê? Pedi para ela voltar a ver. Pediu para quem? Tiago olhou para cima. Para Deus. Pedro ficou sem saber o que dizer. Ele não acreditava muito em Deus. Os seus pais nunca falavam sobre isso e ele nunca tinha ido a uma igreja. E o que aconteceu? Perguntou Pedro. Ela voltou a ver. Pedro arregalou os olhos. Sério, a sério. Não foi na hora, foi no dia seguinte. Ela acordou e estava a enxergar de novo. Ela foi lá procurar-me para agradecer, mas eu disse que não era para me agradecer. Pedro não sabia se acreditava naquilo. Parecia coisa de filme. Teve outra vez também, continuou Tiago, um homem que trabalhava numa obra perto do mercado. Ele tinha cortado o braço com uma serra e a ferida não sarava. Estava sempre infetada, cheia de pus. Os médicos queriam cortar o braço dele. Ele estava desesperado. Eu vi-o a chorar um dia e fui falar com ele. Eu pus a mão na ferida e pedi. No outro dia a ferida tinha fechado. Pedro estava de boca aberta. Tiago, isso é muito louco. Tiago deu de ombros. Eu sei que parece, mas aconteceu. E você acha que pode fazer isso comigo? Fazer-me andar. Tiago olhou para Pedro com seriedade. Eu não faço nada. Eu só peço. Quem faz é Deus. Pedro sentiu um arrepio. Não era um arrepio de medo, era uma coisa diferente, como uma quentura no peito. Zilda apareceu ao lado deles. Pedro, a gente precisa ir. A sua mãe pode voltar. Pedro olhou para Zilda, depois para Tiago. Ele não queria ir embora. Queria continuar a conversar. Tiago, você vem aqui todos os dias? Perguntou Pedro. A maioria dos dias. Posso voltar para a gente conversar mais. Tiago assentiu. Pode. Pedro sorriu. Até mais, Tiago. Até mais. Zilda empurrou a cadeira de Pedro de volta para o carro. No caminho ela perguntou, quem é esse menino Pedro? Eu conheci-o no semáforo há uns dias. Ele mora na rua. E por que você queria falar com ele? Pedro pensou um pouco antes de responder. Eu não sei explicar, Zilda. Eu só senti que precisava. Zilda não disse mais nada, mas estava preocupada. Ela não gostava de ver Pedro a aproximar-se de um menino de rua, não por preconceito, mas por medo. Ela não sabia quem era aquele menino nem o que ele queria. Nos dias seguintes, Pedro pediu a Zilda para o levar ao parque mais vezes. Ela resistiu no começo, mas acabou por ceder. Pedro era um menino solitário, e Zilda sabia que ele precisava de companhia, mesmo que fosse de um menino de rua. A cada dia, Pedro e Tiago conversavam mais. Tiago contou sobre a avó, sobre como ela tinha cuidado dele desde bebê, sobre como ela o ensinava a ler e a escrever, sobre as histórias que ela contava antes de dormir. Ele falou sobre como foi quando ela morreu, sobre o medo de ficar sozinho, sobre as primeiras noites a dormir na rua. Pedro contou sobre a sua vida. Também falou sobre a doença, sobre os tratamentos, sobre a solidão. Contou que o pai era um empresário rico, mas que nunca tinha tempo para ele. Contou que a mãe só se importava com festas e aparências. Contou sobre Dona Zilda, a única pessoa que o tratava com carinho de verdade. O seu pai nunca brinca com você? Perguntou Tiago um dia. Não, ele trabalha o dia inteiro. Quando chega em casa, fica no escritório ou ao telefone. E a sua mãe, ela também não. Ela está sempre a sair para algum evento, algum almoço, alguma coisa. Tiago ficou pensativo. Você sente-se sozinho? Muito. Eu também. Pedro olhou para Tiago. Os dois eram tão diferentes em tudo. Pedro era rico. Tiago era pobre. Pedro tinha uma casa enorme. Tiago não tinha nada. Pedro tinha paz. Tiago era órfão. Mas ali naquele banco de parque, eles eram iguais. Dois meninos sozinhos no mundo. Tiago, disse Pedro, você é meu amigo. Tiago sorriu. Era um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Você também é meu amigo, Pedro.
As semanas foram passando e a amizade entre os dois foi crescendo. Pedro começou a mudar. Zilda foi a primeira a notar. Ele sorria mais, falava mais, parecia mais vivo. Até o apetite dele tinha melhorado. "Você está diferente", disse Helena uma noite no jantar. Pedro olhou para a mãe. "Diferente como?" "Não sei, mas alegre." Ricardo também estava no jantar, mas estava a mexer no telemóvel e não prestou atenção. Pedro não contou sobre Tiago. Ele sabia que os pais não iam entender. O pai ia achar que Tiago era um vadio ou um malandro. A mãe ia ter nojo, mas Zilda sabia e ela estava cada vez mais preocupada. Um dia depois de voltar do parque, Zilda sentou-se com Pedro no quarto. "Pedro, eu preciso falar uma coisa." "O que foi?" "É sobre o Tiago." Pedro ficou sério. "O que tem ele?" "Eu gosto de ver você feliz, meu filho, mas eu tenho medo de você se apegar demais a esse menino." "Por quê?" "Porque ele vive na rua, Pedro. Ele não tem família, não tem estudos, não tem nada. A vida dele é completamente diferente da sua." "E daí?" Zilda suspirou. "E daí que um dia vocês vão ter que se separar. Você não pode continuar a encontrá-lo escondido para sempre." Pedro cruzou os braços. "Eu não vou largar o Tiago. Ele é meu amigo." "Eu sei que é, mas..." "Nada, Zilda. Ele é a única pessoa que me trata como uma pessoa normal. Ele não me olha com pena, não me trata como um doente. Ele fala comigo de igual para igual." Zilda ficou em silêncio. Ela entendia o que Pedro estava a dizer e no fundo sabia que ele estava certo. "Está bem", disse Zilda. "Eu vou continuar a levá-lo ao parque, mas se o seu pai descobrir..." "Ele não vai descobrir." Zilda abanou a cabeça e saiu do quarto. Ela tinha um mau pressentimento sobre aquilo tudo. Num dos encontros no parque, Tiago disse uma coisa que mudou tudo. Eles estavam sentados no banco de sempre a olhar o lago. Tiago estava quieto, mais quieto do que o normal. "O que foi?" perguntou Pedro. Tiago demorou para responder. "Chegou a hora." "Hora de quê?" Tiago virou-se para Pedro e olhou nos olhos dele. "A hora de você andar." Pedro sentiu o coração disparar. "Tiago, a gente já conversou sobre isso. Eu não vou conseguir." "Você vai." "Como você sabe?" "Eu sei." Pedro respirou fundo. Ele queria acreditar. Deus, como ele queria acreditar. Mas era difícil. Ele tinha passado a vida inteira a ouvir que nunca ia andar. Como podia ser diferente agora? "O que eu preciso fazer?" perguntou Pedro. "Você precisa acreditar." "Acreditar em que vai funcionar?" Pedro engoliu em seco. "E se não funcionar?" "Vai funcionar." Tiago levantou-se e ficou de frente para a cadeira de Pedro. Ele ajoelhou-se, colocou as duas mãos nos joelhos de Pedro e fechou os olhos. "O que você está a fazer?" perguntou Pedro. "Quieto", disse Tiago. "Fica quieto." Pedro obedeceu. Ele ficou ali a olhar Tiago de olhos fechados, com as mãos nos joelhos dele. Não aconteceu nada por um tempo. Tiago não falou nada, não se mexeu. Parecia que ele estava concentrado em algo que Pedro não conseguia ver. Zilda estava no banco mais afastado a olhar. Ela não sabia o que estava a acontecer, mas estava assustada. Depois de uns 5 minutos, Tiago abriu os olhos. "Agora tenta", disse Tiago. "Tentar o quê?" "Levantar." Pedro olhou para as próprias pernas. Elas eram as mesmas de sempre, magras, moles, inúteis. "Tiago, eu não consigo." "Tenta." Pedro respirou fundo. Ele colocou as mãos nos braços da cadeira. Tentou fazer força nas pernas, mas não sentiu nada. As pernas não responderam. "Não está a funcionar", disse Pedro. "Tenta de novo." Pedro tentou de novo. Dessa vez ele fechou os olhos e concentrou-se. Ele tentou lembrar-se de como era andar mesmo sem nunca ter andado. Ele imaginou os músculos das pernas a contrair os pés, a empurrar o chão. E então ele sentiu algo. Foi um formigueiro. Começou nos pés e subiu pelas pernas. Pedro abriu os olhos assustado. "Eu estou a sentir alguma coisa", disse Pedro. Tiago assentiu. "Continua." Pedro fez mais força. As pernas começaram a tremer.
Ele apoiou-se nos braços da cadeira e empurrou o corpo para cima, e ele levantou-se. Pedro ficou de pé. Ele olhou para baixo para as próprias pernas que estavam a sustentar o corpo dele pela primeira vez na vida. Ele não conseguia acreditar. Tiago, disse Pedro com a voz a tremer. Eu estou de pé. Tiago sorriu. Agora tenta andar. Pedro deu um passo. As pernas tremeram, mas aguentaram. Ele deu outro passo. E outro. Ele estava a andar. Pedro começou a chorar. As lágrimas escorriam pelo rosto dele enquanto ele dava um passo atrás do outro. Era estranho e maravilhoso ao mesmo tempo. Ele sentia o chão debaixo dos pés. Sentia os músculos a trabalhar, sentia o equilíbrio do corpo. Zilda viu o que estava a acontecer e correu até eles. Ela parou a uns 2 metros de Pedro, com a mão na boca sem acreditar no que estava a ver. Pedro, disse Zilda. Pedro, meu Deus! Pedro foi até Zilda e abraçou-a. Os dois choraram juntos. Zilda apertava Pedro com força, como se tivesse medo de que aquilo fosse um sonho e ele fosse desaparecer. Como? Perguntou Zilda entre lágrimas. Como isso é possível? Pedro olhou para Tiago. O menino estava parado no mesmo lugar com as mãos ao lado do corpo a olhar a cena com calma. Foi ele, disse Pedro. Foi o Tiago. Zilda olhou para Tiago. Ela não sabia o que sentir. Medo, gratidão, espanto. Era tudo junto. O que você fez? Perguntou Zilda para Tiago. Eu pedi, respondeu Tiago, e fui atendido. Zilda não entendeu, mas não teve tempo de perguntar mais nada. Ela precisava avisar alguém. Pegou no telemóvel e ligou para Helena. Dona Helena, a senhora precisa vir ao parque agora. O que aconteceu? O Pedro está bem. A senhora precisa ver. Por favor, venha rápido. Helena desligou sem entender nada. Ela mandou o motorista ir ao parque imediatamente. Enquanto isso, Pedro continuava a andar. Ele ia de um lado para o outro testando as pernas. A cada passo ele ficava mais firme e mais confiante. Ele sentia a relva sobre os pés, sentia o vento no rosto, sentia a vida a correr pelo corpo. Tiago, disse Pedro, isto é o melhor dia da minha vida. Tiago assentiu. Eu disse que você ia andar. O carro de Helena chegou ao parque em poucos minutos. O motorista estacionou e Helena desceu a correr. Ela avistou Zilda primeiro e foi até ela. O que está a acontecer? Onde está o Pedro? Zilda apontou. Helena olhou na direção que Zilda apontava e viu Pedro de pé a andar. As pernas de Helena fraquejaram. Sentiu a vista escurecer e caiu. O motorista correu para segurá-la. Dona Helena, Dona Helena! Helena voltou a si depois de alguns segundos. Ela apoiou-se no motorista e ficou de pé de novo, sem tirar os olhos de Pedro. Pedro viu a mãe e foi até ela a andar. Helena cobriu a boca com as mãos e começou a chorar. Pedro, disse Helena, meu filho como? Pedro abraçou a mãe. Era a primeira vez que ele a abraçava de pé. Helena apertou-o com força, chorando no ombro dele. Como isso é possível? Perguntou Helena. Pedro afastou-se um pouco e olhou para a mãe. Foi o Tiago. Helena olhou em redor. Quem é Tiago? Pedro apontou para o menino que estava sentado no banco afastado. Helena olhou para Tiago. Ela viu um menino de rua com roupas velhas e sujas a olhar para ela com uma calma estranha. Quem é esse menino? Perguntou Helena. Ele é meu amigo, disse Pedro. Ele me curou. Helena não entendeu como um menino de rua podia ter curado o filho dela. Isso não fazia sentido. Pedro, a gente precisa ir para casa, disse Helena. A gente precisa chamar um médico. Eu não preciso de médico, mãe. Eu estou bem. Mesmo assim, o seu pai precisa saber. Helena pegou no telemóvel e ligou para Ricardo. Ele atendeu depois de vários toques. Helena, eu estou em reunião. Ricardo, você precisa vir para casa agora. O que aconteceu? O Pedro está a andar. Silêncio do outro lado da linha. Ricardo, você ouviu o que eu disse. O Pedro está a andar. Eu estou a ver Ricardo. Ele está de pé a andar com as próprias pernas.
Ricardo não respondeu. Helena ouviu um barulho como se ele tivesse deixado cair alguma coisa. Ricardo, eu estou a ir para casa. Ele desligou. Ricardo saiu da reunião sem dar explicações. Pegou no carro e dirigiu para casa em alta velocidade, cortando sinais, ultrapassando carros. A mente dele estava a mil. Não podia ser verdade. Era algum engano. Helena tinha entendido errado. Não tinha como Pedro estar a andar. Os médicos tinham dito que era impossível, mas, e se fosse verdade? Ricardo sentiu uma coisa estranha no peito. Não era alegria, era medo. Medo de chegar em casa e descobrir que era mentira. Medo de ter esperança e se frustrar de novo. Ele chegou em casa e entrou a correr. A empregada disse que todos estavam no jardim. Ricardo atravessou a sala e saiu pela porta dos fundos. E lá estava Pedro de pé no meio do jardim, a andar de um lado para o outro. A rir. Ricardo parou, as pernas dele travaram. Ele ficou ali a olhar o filho andar sem conseguir mexer-se. Pedro viu o pai e correu até ele. Correu com as próprias pernas. "Pai!" gritou Pedro. "Pai, olha, eu estou a andar!" Ricardo caiu de joelhos. As lágrimas vieram sem ele conseguir controlar. Pedro abraçou o pai e Ricardo apertou-o com força. "Como?" perguntou Ricardo. "Como isso é possível?" Pedro afastou-se e apontou para um canto do jardim. Ricardo olhou e viu um menino sentado na relva quieto a olhar a cena. "Quem é esse?" perguntou Ricardo. "É o Tiago", disse Pedro. "Ele é meu amigo, ele é que me curou." Ricardo olhou para o menino de rua e sentiu uma mistura de coisas que não conseguia nomear: confusão, desconfiança, raiva. Aquilo não fazia sentido. Como um miúdo de rua podia ter feito o que os melhores médicos do mundo não conseguiram? Helena chamou Ricardo. "Liga para o Dr. Fernando agora." O Dr. Fernando chegou em menos de uma hora. Ele era o neurologista que acompanhava Pedro desde bebê. Um homem de 60 anos, calvo, com óculos de armação grossa. Ele examinou Pedro durante horas, fez testes de reflexo, de força muscular, de coordenação, pediu para Pedro andar, correr, pular, tirou radiografias, comparou com os exames antigos. No final, ele sentou-se com Ricardo e Helena no escritório. "E então?" perguntou Ricardo. Fernando tirou os óculos e esfregou os olhos. "Eu não sei o que dizer." "Como assim não sabe, senhor Monteiro? As lesões na medula do Pedro continuam lá. Eu vi nas radiografias. Segundo a medicina, ele não deveria conseguir andar, mas ele está a andar." "Então é um milagre?" perguntou Helena. Fernando hesitou. "Eu não uso essa palavra, mas eu não tenho explicação. Em 30 anos de carreira eu nunca vi nada parecido." Ricardo levantou-se e começou a andar de um lado para o outro. "Deve ter alguma explicação, algum tratamento que a gente fez e que demorou para fazer efeito alguma coisa." Nenhum dos tratamentos que o Pedro fez era capaz de reverter lesões medulares desse tipo. E mesmo que fosse, a melhora seria gradual, não instantânea. Ricardo parou de andar e olhou para Fernando. "O que você está a dizer?" Fernando suspirou. "Eu estou a dizer que eu não sei o que aconteceu. Do ponto de vista médico, isso é inexplicável." Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Ficou no escritório a tomar uísque e a pensar no que tinha acontecido. Ele era um homem racional. Acreditava em factos, em números, em coisas que podiam ser medidas e comprovadas. Ele não acreditava em Deus, em milagres, em nada sobrenatural. Tudo na vida tinha uma explicação lógica. Mas e aquilo? Qual era a explicação? Ricardo pensou no menino de rua. Tiago, quem era ele? De onde tinha vindo? Como tinha feito aquilo? Na manhã seguinte, Ricardo tomou uma decisão. Ele ia descobrir tudo sobre aquele miúdo. Ligou para Sérgio, um detetive particular que ele usava para investigar concorrentes e funcionários. "Sérgio, eu preciso de uma informação." "Pode falar." "Tem um menino de rua que fica na região do parque. O nome é Tiago, uns 7 anos, negro magro. Eu quero saber tudo sobre ele. Quem é, de onde veio, se tem família, tudo." "Pode deixar. Eu ligo-lhe assim que tiver alguma coisa."
Enquanto Ricardo investigava, Pedro passava os dias com Tiago. Agora que ele podia andar, eles faziam muito mais coisas juntos. Corriam pelo parque, jogavam a bola, subiam em árvores. Zilda acompanhava de longe, ainda sem acreditar no que tinha acontecido. Pedro estava mais feliz do que nunca. Ele tinha um amigo, podia correr e brincar como qualquer criança e sentia-se livre pela primeira vez na vida. Tiago, disse Pedro num dos dias enquanto eles estavam sentados na relva, eu queria agradecer-te. Tiago olhou para ele. Pelo quê? Por tudo. Por me fazer andar, por ser meu amigo. Tiago deu de ombros. Eu não fiz nada, eu só pedi. Mas você podia ter pedido para qualquer pessoa. Você pediu para mim. Tiago ficou em silêncio por um momento. Eu não escolho, eu só sei quando é a hora. Pedro não entendeu direito, mas não perguntou mais. Ele estava feliz demais para se preocupar com detalhes. 2 dias depois, Sérgio ligou para Ricardo com o resultado da investigação. E aí, o que você descobriu? Perguntou Ricardo. Não muita coisa. O menino é um fantasma. Como assim? Ele não tem documentos, não tem certidão de nascimento, não tem identidade, nada. Ninguém sabe o sobrenome dele. A avó que cuidava dele morreu há uns 10 meses e desde então ele vive na rua. E a avó quem era? Uma senhora que morava num quarto alugado na periferia. Não tinha parentes, não tinha nada. Quando ela morreu, o menino simplesmente desapareceu. E ninguém sabe de onde ele veio, não. Ele apareceu na região do mercado há uns 10 meses, que é quando a avó morreu. Antes disso, ninguém sabe. Ricardo desligou frustrado. Aquilo não ajudava em nada. Ele queria respostas, não mistérios. Ele decidiu que ia confrontar o menino diretamente. No dia seguinte, Ricardo foi ao parque. Ele encontrou Tiago sentado no banco de sempre sozinho. Ricardo aproximou-se e parou na frente do menino. Olá, disse Ricardo. Tiago olhou para ele. Olá. Ricardo sentou-se no banco, deixando uma distância entre eles. Você sabe quem eu sou? Perguntou Ricardo. Sei. Você é o pai do Pedro. Isso, e eu quero saber o que você fez com o meu filho. Tiago olhou para Ricardo com calma. Eu não fiz nada. Não me venha com essa. Meu filho passou a vida inteira sem andar, e de repente, depois de ficar consigo, ele está a andar. O que você fez? Eu pedi. Pediu para quem? Para Deus. Ricardo riu. Era um riso seco sem humor. Deus? Você está a dizer-me que Deus curou o meu filho? Estou. Miúdo, Deus não existe. Isso é conversa de gente que não quer trabalhar e fica à espera do milagre cair do céu. Tiago não se ofendeu. Ele olhou para Ricardo com a mesma calma de sempre. Você pode não acreditar, disse Tiago. Mas isso não muda o que aconteceu. Ricardo sentiu raiva. Ele não gostava de ser contrariado, especialmente por um miúdo de rua. Escuta aqui, disse Ricardo. Eu não sei o que você fez e não sei qual é o seu truque, mas se você fez algum mal ao meu filho, se isso for algum tipo de golpe. Não é golpe. Então o que é? Tiago ficou em silêncio por um momento, depois disse. Você quer uma explicação que faça sentido para você, mas nem tudo faz sentido. Algumas coisas só acontecem. Ricardo levantou-se. Você está a enganar-me. Tiago olhou para Ricardo por baixo. Você também pode pedir, disse Tiago. Pedir o quê? Pedir para sentir. Sentir o quê? Alguma coisa. Você tem um buraco aqui dentro? Tiago apontou para o próprio peito. Você tenta enchê-lo com dinheiro, com poder, com coisas, mas não vai conseguir assim. Ricardo sentiu como se alguém tivesse dado um soco nele. Ele deu um passo para trás. Cala a boca, disse Ricardo. Você não sabe nada sobre mim. Ele virou as costas e foi embora. Nos dias seguintes, Ricardo tentou voltar à rotina normal. Foi trabalhar, fez reuniões, fechou negócios, mas não conseguia concentrar-se. As palavras de Tiago ficavam a ecoar na cabeça dele. Um buraco no peito. Tenta enchê-lo com dinheiro e poder. Ricardo odiava admitir, mas o miúdo tinha acertado em cheio. Ele tinha tudo: dinheiro, sucesso e status, mas sentia-se vazio. O casamento era uma farsa, a esposa era uma estranha. Ele trabalhava o dia inteiro e não sabia para quê.
O único momento em que ele sentia algo de verdade era quando estava com Pedro. E agora Pedro estava curado. Ele devia estar feliz, mas não estava. Estava confuso, perdido com raiva. Por que Ricardo não sabia responder? Uma semana depois aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Tiago desapareceu. Pedro foi ao parque de manhã como sempre, mas Tiago não estava lá. Ele esperou 1 hora, 2 horas. Tiago não apareceu. Zilda, você sabe onde ele está? Perguntou Pedro. Não sei, meu filho. Ele nunca faltou. Todos os dias ele estava aqui. Pedro ficou preocupado. Ele pediu a Zilda para procurar. Ela foi até ao mercado onde Tiago dormia, mas ele não estava lá. Perguntou aos comerciantes da região, mas ninguém tinha visto o menino. Pedro entrou em pânico. Ele parou de comer, parou de dormir, ficava o dia inteiro a pedir para ir ao parque à espera que Tiago aparecesse. E se aconteceu alguma coisa com ele? Perguntou Pedro para Zilda. E se ele está magoado? Calma, Pedro, a gente vai encontrá-lo. Mas os dias foram passando e nada de Tiago. Ricardo viu o sofrimento do filho e sentiu algo que ele não sentia há muito tempo, vontade de ajudar. Não por dinheiro, não, por status, só para ver o filho bem. Ele usou os seus contactos para procurar Tiago. Ligou para esquadras, para hospitais, para abrigos. Mandou funcionários vasculharem a região. Depois de 3 dias, acharam Tiago. Ele estava num hospital público da periferia. Tinha sido atropelado por uma moto enquanto atravessava uma rua. Estava em estado grave. Ricardo levou Pedro ao hospital. O lugar era velho e lotado. Havia gente sentada no chão dos corredores, enfermeiros a correr de um lado para o outro, cheiro de álcool e doença. Eles encontraram o quarto de Tiago no fundo de um corredor. Era um quarto pequeno com 4 camas. Tiago estava na cama do canto cheio de tubos e aparelhos. Pedro entrou no quarto e parou ao lado da cama. Tiago estava inconsciente. Tinha um tubo na garganta, fios ligados ao peito, um acesso no braço. Pedro segurou a mão de Tiago e começou a chorar. Tiago, disse Pedro, eu estou aqui. Você vai ficar bem. Mas Tiago não respondeu. Os olhos dele estavam fechados, o rosto imóvel. Ricardo ficou parado na porta a olhar a cena. Ele viu o filho de pé ao lado da cama a segurar a mão do menino que o tinha curado. Algo se mexeu dentro de Ricardo, algo que ele achava que tinha morrido há muito tempo. Ricardo tomou uma decisão. Ele ia pagar o tratamento de Tiago. Ele ligou para os médicos que cuidavam de Pedro e pediu para eles transferirem Tiago para um hospital particular. Contratou os melhores especialistas em trauma e neurocirurgia. Pagou por exames, cirurgias, tudo o que fosse preciso, mas os médicos não eram otimistas. O menino sofreu um traumatismo craniano grave, disse o neurocirurgião. Tem hemorragia no cérebro e inchaço. Fizemos o que pudemos na cirurgia, mas as próximas horas são críticas. Ele vai sobreviver? Perguntou Ricardo. O médico hesitou. Não sabemos. É uma lesão muito grave. Mesmo que ele sobreviva, pode ter sequelas permanentes. Pedro ouviu a conversa e ficou desesperado. Ele recusou-se a sair do hospital. Dormia na poltrona ao lado da cama de Tiago. Comia no refeitório, só ia embora para tomar banho. Helena reclamou. Ricardo, isso é um absurdo. O Pedro está a largar a vida dele por causa de um menino de rua. Esse menino de rua curou o nosso filho, disse Ricardo. E daí isso não significa que o Pedro tem que ficar lá no hospital dia e noite. Ele precisa continuar a vida dele. Ricardo olhou para Helena com uma frieza que ela nunca tinha visto. Helena, o Pedro decidiu ficar lá porque ele quer, e eu vou apoiar a decisão dele. Se você não concorda, problema seu. Helena arregalou os olhos. Em 15 anos de casamento, Ricardo nunca tinha falado assim com ela. Na terceira noite no hospital, Pedro estava sozinho com Tiago. Ele segurava a mão do amigo e conversava baixinho. Tiago, você precisa acordar. A gente ainda tem muita coisa para fazer junto. Você disse que ia me ensinar a soltar pipa, lembra? E a gente ia pescar no lago do parque. Você prometeu. Pedro sentiu as lágrimas a escorrer. Você me curou, Tiago. Você fez-me andar.
Agora eu vou pedir por você estar bem, assim como você pediu por mim. Pedro fechou os olhos. Ele não sabia para quem estava a pedir. Ele nunca tinha rezado na vida, mas ele pediu com tudo o que tinha. Pediu para Tiago sobreviver, para Tiago ficar bem, para Tiago acordar. Ele ficou assim por um tempo longo, de olhos fechados, a segurar a mão de Tiago. Na manhã seguinte, uma enfermeira entrou no quarto para verificar os sinais vitais de Tiago. Ela olhou para os monitores e franziu a testa. "Doutor", chamou ela, "pode vir aqui." O médico de plantão entrou e olhou para os monitores. As sobrancelhas dele subiram. "Isso não é possível", murmurou ele. "O que foi?" perguntou Pedro. O médico não respondeu. Ele começou a examinar Tiago, verificando pupilas, reflexos, pressão. "O que está a acontecer?" insistiu Pedro. "Os sinais vitais dele estão a melhorar", disse o médico. "A pressão intracraniana está a cair. Isso não deveria estar a acontecer." Pedro sentiu o coração acelerar. "Ele vai ficar bem." "Não sabemos ainda. Precisamos fazer mais exames." Eles passaram a manhã inteira a fazer exames em Tiago. Tomografia, ressonância, tudo. Os médicos estavam confusos. "Não faz sentido", disse o neurocirurgião para Ricardo. "A hemorragia está a resolver-se sozinha. O inchaço está a ceder. Na minha experiência, lesões desse tipo não se resolvem assim." "O que isso significa?" perguntou Ricardo. "Significa que ele vai sobreviver e, pelo que estamos a ver, provavelmente sem sequelas graves." Ricardo sentiu um alívio imenso. Ele foi até o quarto de Tiago e contou a notícia para Pedro. Pedro começou a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas de alegria. Na tarde daquele dia, Tiago abriu os olhos. Pedro estava sentado na poltrona a cochilar quando ouviu um barulho. Ele abriu os olhos e viu Tiago a olhar para ele. "Tiago!" gritou Pedro. Ele levantou-se e foi até a cama. Tiago estava confuso, desorientado, mas estava acordado. Onde eu estou?" perguntou Tiago com a voz rouca. "Você está no hospital. Você foi atropelado, mas já está a melhorar." Tiago olhou em redor, tentando entender o que estava a acontecer. "Eu pedi por você", disse Pedro. "Eu pedi igual você pediu por mim e funcionou." Tiago olhou para Pedro e deu um sorriso fraco. "Obrigado", disse Tiago. A recuperação de Tiago foi rápida. Em uma semana, ele recebeu alta. Os médicos não conseguiam explicar. As lesões tinham se curado num ritmo muito acima do normal. Ricardo foi buscar Tiago no hospital. Ele levou o menino para a casa dele. "Você vai ficar conosco por enquanto", disse Ricardo. Tiago olhou para Ricardo sem entender o porquê. "Porque você não tem onde morar e porque o meu filho se importa consigo." Tiago assentiu devagar. Quando chegaram na casa dos Monteiros, Pedro estava à espera na porta. Ele correu até Tiago e abraçou o amigo. "Bem-vindo", disse Pedro. Tiago instalou-se num quarto de hóspedes. Dona Zilda cuidou dele como se fosse um neto. Deu-lhe banho, cortou o cabelo, comprou roupas novas. Tiago aceitou tudo com a mesma calma de sempre. Pedro e Tiago passavam os dias juntos, estudavam, brincavam, assistiam televisão. Pedro mostrava a Tiago todos os seus jogos e brinquedos. Tiago olhava tudo com curiosidade, como se estivesse a descobrir um mundo novo. Helena não gostou da situação. "Ricardo, quanto tempo esse menino vai ficar aqui?" perguntou ela uma noite. "Quanto tempo for preciso." "Mas isso não é normal. A gente não pode simplesmente trazer um menino de rua para dentro de casa. Esse menino de rua salvou a vida do nosso filho." "Eu sei, mas..." "Nada, Helena, ele fica." Helena percebeu que não adiantava discutir. Ricardo tinha mudado. Ele estava diferente, mais presente, mais envolvido. Ela não sabia se gostava dessa mudança. Uma noite, Ricardo estava sozinho na varanda a tomar o uísque. Tiago apareceu e sentou-se ao lado dele. Os dois ficaram em silêncio por um tempo a olhar para o jardim escuro. "Tiago", disse Ricardo, "eu quero fazer-te uma pergunta." "Pode fazer." "Como você sabe das coisas que sabe? Como você sabia que o Pedro ia andar?" Tiago pensou um pouco antes de responder. "Eu não sei explicar.
Às vezes eu simplesmente sei, como se alguém colocasse as palavras na minha boca e a certeza no meu coração. Quem coloca? Tiago deu de ombros. Deus, eu acho. Ricardo tomou um gole de uísque. Você acha que Deus existe? Eu não acho, eu sei. Como você sabe? Porque ele fala comigo. Ricardo olhou para Tiago. Fala como? Não é com palavras. É mais como um sentimento, uma certeza. Eu sei o que eu tenho que fazer mesmo sem ninguém me dizer. Ricardo ficou em silêncio a processar aquilo. Você também sabe, disse Tiago. Saber o quê? Que Deus existe. Você só tem medo de admitir. Ricardo não respondeu. Tiago levantou-se e foi embora. Ricardo ficou ali por horas a olhar para o céu estrelado, a pensar nas palavras do menino. Nas semanas seguintes, Ricardo começou o processo de adoção de Tiago. Ele contratou advogados, reuniu documentos, foi a reuniões no juizado de menores. Helena resistiu no começo. Adotar Ricardo, você ficou louco. Não, eu não fiquei louco. O menino não tem família, não tem nada, e o Pedro ama-o como um irmão. Mas e a nossa vida e os nossos planos? Que planos, Helena? A gente nem tem planos, a gente vive no automático há anos. Helena ficou sem resposta. Ela sabia que Ricardo estava certo. O casamento deles era uma casca vazia. Eles dividiam a mesma casa, mas não dividiam mais nada. O processo de adoção era longo e complicado. Tiago não tinha documentos, não tinha certidão de nascimento, não tinha histórico. Mas Ricardo usou a sua influência para acelerar as coisas. Ele conhecia gente no judiciário, na Câmara Municipal, em todo o lugar. Enquanto isso, Tiago foi se adaptando à nova vida. Ele tinha um quarto só para ele, roupas novas, comida na mesa todos os dias, mas ele não mudou. Continuou simples, calmo, educado, não pedia nada, não reclamava de nada. Dona Zilda apegou-se a ele rapidamente. Esse menino é especial, disse ela para Ricardo um dia. Tem alguma coisa nele que eu não consigo explicar. Ricardo assentiu. Ele sabia do que Zilda estava a falar. Tiago tinha uma presença diferente. Quando ele entrava num lugar, as pessoas sentiam. Pedro e Tiago tornaram-se inseparáveis. Eles faziam tudo juntos o tempo todo. Estudavam juntos, comiam juntos, dormiam no mesmo quarto. Pedro contratou professores particulares para Tiago também. O menino aprendeu rápido. Ele era inteligente e curioso, absorvia tudo como uma esponja. Tiago, você é mais inteligente que eu, disse Pedro um dia depois de uma aula de matemática. Tiago deu de ombros. A minha avó ensinava-me. Ela dizia que estudar era a coisa mais importante. Pedro sentiu curiosidade. Você sente falta dela? Tiago ficou em silêncio por um momento. Sinto, mas eu sei que ela está bem. Como você sabe? Eu sinto. Pedro assentiu. Ele estava a começar a entender como Tiago funcionava. Tiago não pensava as coisas. Ele sentia e os sentimentos dele eram sempre certos. Enquanto a vida na casa dos Monteiros ia se ajustando do lado de fora, as coisas estavam a complicar-se. A história do menino de rua que tinha curado o filho do empresário tinha se espalhado. Primeiro foi um comentário aqui, uma fofoca ali, depois virou notícia. Um jornalista de um site local escreveu uma matéria sobre o caso. A matéria viralizou. De repente, a casa dos Monteiros estava cercada de jornalistas furiosos e gente que queria ver Tiago. Ricardo ficou furioso. Quem vazou isso? Gritou ele para o advogado. Eu não sei, senhor Monteiro. Pode ter sido qualquer pessoa, um funcionário da clínica, alguém do hospital, qualquer um. Ricardo mandou reforçar a segurança da casa, colocou seguranças na entrada. Instalou câmeras, fechou os portões, mas as pessoas continuavam a aparecer. Mães com filhos doentes, velhos de muletas, gente em cadeira de rodas, todos querendo ver Tiago, querendo que ele fizesse neles o que tinha feito em Pedro. Helena entrou em pânico. Ricardo, isso está a ficar fora de controle. A gente precisa fazer alguma coisa. Ricardo não sabia o que fazer. Ele era um homem de negócios. Resolvia problemas com dinheiro e influência, mas aquilo era diferente. Aquilo era maior do que ele. Tiago viu o que estava a acontecer e ficou incomodado. Eu não quero isso, disse ele para Pedro. Eu não quero que as pessoas fiquem a vir atrás de mim. Por que não?
Porque não é assim que funciona. Eu não escolho quem eu curo. Eu não sou médico. Eu só faço o que me mandam fazer. Quem te manda? Tiago olhou para Pedro com seriedade. Você sabe quem? Pedro assentiu. Ele entendia. Tiago não era um curandeiro, não era um mágico. Ele era outra coisa, uma coisa que Pedro não sabia nomear. A pressão foi aumentando, os jornalistas não iam embora. As pessoas continuavam a aparecer. Ricardo tentou de tudo. Advogados, ameaças, subornos, nada funcionava. Um dia, um homem rico apareceu à porta dos Monteiros. Ele estava num carro importado com motorista e segurança. Disse que era dono de uma rede de hospitais e que queria propor um negócio. Ricardo recebeu-o no escritório. Senhor Monteiro, eu vou ser direto, disse o homem. O nome dele era Fernando Guedes, um sujeito de uns 50 anos, cabelo pintado, fato caro. Esse menino que o senhor está a lhe abrigar é uma mina de ouro. Ricardo franziu a testa. Como assim? Se ele realmente faz o que as pessoas dizem que faz, imagine o potencial. A gente podia montar uma clínica, cobrar pelo serviço. Gente rica do mundo inteiro pagaria fortunas para ser curada. Ricardo sentiu nojo. Você está a sugerir que eu venda os serviços de uma criança. Eu estou a sugerir que a gente aproveite uma oportunidade de negócio. O senhor é empresário, sabe como funciona. Ricardo levantou-se. Essa reunião acabou. Guedes não se mexeu. Pense bem, senhor Monteiro, isso pode valer bilhões. Saia da minha casa. Guedes deu um sorriso frio. O senhor está a cometer um erro. Ele levantou-se e foi embora. Ricardo ficou ali parado, sentindo o estômago a revirar. Aquele homem era um abutre, e Ricardo tinha certeza de que não seria o último. Naquela noite, Ricardo conversou com Tiago. Tiago, apareceu um homem aqui querendo usar você para ganhar dinheiro. Eu mandei-o embora, mas vão aparecer outros. Tiago assentiu. Eu sei. Eu vou proteger você. Eu não vou deixar ninguém usá-lo. Tiago olhou para Ricardo com uma expressão calma. Obrigado, mas eu não preciso de proteção. Como assim não precisa? Você é uma criança. Eu sei, mas a minha função não é ser protegido. A minha função é estar disponível quando for chamado. Ricardo não entendeu. Chamado por quem? Tiago sorriu e não respondeu. Os dias foram passando e a situação foi se acalmando. Os jornalistas perderam o interesse e foram embora. As pessoas pararam de aparecer à porta. A vida voltou a uma espécie de normalidade. O processo de adoção avançou. Ricardo conseguiu expediência nos cartórios. Registrou Tiago. Tirou documentos. Em poucos meses a adoção foi finalizada. Tiago Monteiro, esse era o nome dele. Agora, Helena organizou uma festa para comemorar. Ela convidou amigos, sócios, conhecidos. A casa ficou cheia de gente rica com champanhe e canapés. Tiago ficou desconfortável. Ele não gostava de multidões, não gostava de barulho, não gostava de ser o centro das atenções. Ricardo percebeu. Ele foi até Tiago, que estava num canto da sala, e perguntou: Você quer sair daqui? Tiago assentiu. Os dois saíram pelos fundos e foram para o jardim. Sentaram-se num banco perto da piscina. Tiago, eu sei que isso é difícil para você, disse Ricardo. Toda essa mudança, toda essa atenção. Eu fico bem, disse Tiago. Eu acostumo-me. Ricardo olhou para o menino. Ele era tão pequeno, tão magro, tão jovem, mas tinha uma força que Ricardo não conseguia entender. Tiago, a sua vida vai mudar muito a partir de agora. Você vai ter tudo. Escola, boa roupas, viagens, tudo o que você quiser. Tiago assentiu. Eu sei. Obrigado. Eu vou proteger você de tudo e de todos. Tiago olhou para Ricardo. Eu agradeço, mas eu não preciso de proteção. Eu só preciso estar disponível. Disponível para quê? Para quando for chamado. Ricardo abanou a cabeça. Você sempre fala isso. Chamado por quem? Tiago sorriu e não respondeu. Pedro apareceu no jardim à procura dos dois. Achei vocês, disse ele. O que estão a fazer aqui? A fugir da festa, disse Ricardo. Pedro riu e sentou-se no chão à frente deles. Os três ficaram ali em silêncio a olhar para o céu estrelado.
Ricardo olhou para os dois meninos, seu filho, que agora andava e corria como qualquer criança, e Tiago, o menino de rua que tinha feito isso acontecer. Ele sentiu uma coisa estranha no peito, uma coisa que ele não sentia há muito tempo. Paz, gratidão, conexão. Ele não entendia nada do que tinha acontecido, não sabia explicar a cura de Pedro, não sabia explicar os poderes de Tiago, não sabia explicar por que aquele menino tinha aparecido na vida deles. Mas pela primeira vez, Ricardo estava disposto a não precisar de explicação. Algumas coisas simplesmente aconteciam. Os meses foram passando. Tiago adaptou-se à vida na casa dos Monteiros. Ele ia à escola com Pedro, fazia amigos, aprendia coisas novas, mas nunca perdeu a essência. Continuava simples, calmo observador. Às vezes falava coisas que pareciam além da idade dele, coisas que deixavam os adultos desconfortáveis. Ricardo também mudou. Ele começou a trabalhar menos, a passar mais tempo em casa, começou a jantar com a família, a ajudar os meninos com a lição, a assistir a filmes com eles no fim de semana. Ele estava a reconectar-se com a vida. Helena percebeu a mudança. No começo, ela não soube como reagir. Aquele não era o Ricardo que ela conhecia, mas aos poucos ela foi se adaptando também. Ela começou a passar mais tempo em casa, a envolver-se mais com os filhos, a diminuir os compromissos sociais. A família foi se reconstruindo. Não era perfeita, nunca seria, mas era real. Num fim de semana, Ricardo levou os dois meninos para pescar num lago perto da cidade. Eles passaram o dia inteiro lá, a jogar a linha na água, a comer sanduíches, a conversar sobre tudo. No final da tarde, quando estavam a voltar para casa, Pedro disse: "Pai, este foi o melhor dia da minha vida." Ricardo olhou para o filho pelo retrovisor. "Melhor do que o dia em que você andou." Pedro pensou um pouco. Igual os dois foram os melhores dias. Ricardo sorriu. Naquela noite, depois que os meninos tinham ido dormir, Ricardo foi até ao quarto deles. Ele abriu a porta devagar e viu os dois deitados na mesma cama a conversar baixinho. "O que vocês estão a aprontar?" perguntou Ricardo. "Nada", disse Pedro. "A gente estava a conversar sobre as estrelas." "O que tem as estrelas?" "Tiago disse que cada estrela é um lugar onde alguém que morreu está." Ricardo olhou para Tiago. "Você disse isso." Tiago assentiu. "A minha avó está numa delas." Ricardo sentiu um aperto no peito. Ele sentou-se na beirada da cama. "Tiago, você sente falta da sua avó?" "Sinto, mas eu sei que ela está bem. Eu vou vê-la de novo um dia." Ricardo não sabia o que dizer. Ele nunca tinha pensado sobre essas coisas, morte e vida, depois da morte essas coisas. Para ele, quando acabava, acabava, mas agora ele não tinha mais tanta certeza. Os anos foram passando. Pedro e Tiago cresceram, foram para a escola, fizeram amigos. Ricardo continuou a trabalhar, mas nunca mais com a mesma obsessão de antes. Helena envolveu-se com trabalho voluntário, ajudando crianças de rua. Dona Zilda continuou a cuidar da casa e dos meninos. A história do milagre foi sendo esquecida. De vez em quando alguém lembrava. Um jornalista ligava querendo fazer uma matéria. Um curioso aparecia à porta. Mas a família aprendeu a lidar com isso. Tiago nunca mais curou ninguém. Ele dizia que não era ele quem decidia e que quando fosse a hora, ele ia saber. Pedro perguntava se isso não o incomodava. "Não", disse Tiago. "Eu não tenho pressa. As coisas acontecem quando têm que acontecer." Pedro aceitava. Ele tinha aprendido a confiar no amigo. No 10º aniversário de Tiago, a família fez uma festa. Nada grande, só eles. Ricardo, Helena, Pedro, Dona Zilda e alguns amigos da escola. Tiago soprou as velas e pediu um desejo. Pedro perguntou o que ele tinha pedido. "Se eu falar, não realiza", disse Tiago. "Ah, qual é? Conta-me." Tiago olhou para Pedro com um sorriso. "Eu pedi para a gente ficar sempre junto." Pedro sentiu os olhos marejarem. Ele abraçou o irmão. "A gente vai ficar", disse Pedro. "Sempre." Naquela noite, depois da festa, Ricardo estava no escritório a trabalhar quando Tiago apareceu à porta. "Posso entrar?" perguntou Tiago. "Pode." Tiago entrou e sentou-se na cadeira em frente à mesa. "Eu queria agradecer-te", disse Tiago. "Agradecer o quê?"
Por tudo, por me adotar, por cuidar de mim, por me dar uma família. Ricardo largou o que estava a fazer e olhou para o menino. Tiago, você não precisa agradecer. Você salvou a vida do meu filho. A dívida é minha. Tiago abanou a cabeça. Não tem dívida. Eu não fiz nada a pensar em receber alguma coisa. Eu sei, por isso mesmo. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Posso fazer-te uma pergunta, disse Ricardo. Pode. Você ainda fala com Deus? Tiago assentiu. Todos os dias. E o que ele diz? Tiago sorriu. Ele diz para eu continuar a fazer o que eu estou a fazer, que é o quê? A amar as pessoas, a estar disponível a confiar. Ricardo sentiu uma coisa no peito. Não era tristeza, não era alegria, era outra coisa. Uma coisa que ele não conseguia nomear. Tiago, disse Ricardo, eu não sei se Deus existe. Eu passei a vida inteira a achar que não, mas depois de tudo o que aconteceu... Ele não terminou a frase. Tiago olhou para ele com calma. Você não precisa saber. Você só precisa sentir. Ricardo assentiu devagar. Eu estou a tentar. É o suficiente. Alguns anos depois, Pedro e Tiago estavam no ensino médio. Pedro queria ser médico. Tiago ainda não sabia o que queria. Você podia ser padre, disse Pedro um dia a brincar. Tiago riu. Eu não quero ser padre. Então o quê? Eu não sei. Eu vou saber quando for a hora. Pedro revirou os olhos. Você sempre fala isso. Porque é verdade. A amizade entre os dois era mais forte do que nunca. Eles eram irmãos de verdade, não só no papel. Dividiam segredos, brigas, sonhos. Ricardo e Helena também tinham mudado. O casamento deles tinha melhorado. Eles conversavam mais, brigavam menos, apoiavam-se. Não era um casamento perfeito, mas era um casamento real. A família Monteiro era uma família improvável, formada por acaso, unida por um milagre, mas era uma família de verdade. Numa noite de domingo, os quatro estavam a jantar juntos. Dona Zilda tinha feito lasanha, o prato preferido de Tiago. No meio do jantar, Helena disse, eu estava a pensar em a gente fazer uma viagem nós quatro, praia talvez. Pedro animou-se. Sério, quando? Nas férias, o que vocês acham? Ricardo olhou para Helena surpreso. Ela nunca sugeria coisas assim. Eu acho ótimo, disse Ricardo. Eu também, disse Tiago. Pedro bateu palmas. Vai ser demais. Eles passaram o resto do jantar a planear a viagem praia-sol-mar, longe do trabalho, longe dos compromissos, longe de tudo. Ricardo olhou para a família ao redor da mesa e sentiu aquela coisa de novo. Paz, gratidão, conexão. Depois do jantar, os meninos foram para o quarto e Ricardo ficou sozinho na varanda. Helena apareceu e sentou-se ao lado dele. Você está diferente, disse Helena. Diferente como? Não sei, mas presente mais calmo. Ricardo assentiu. Eu sinto-me diferente. É por causa do Tiago. Em parte. Mas é mais do que isso. É tudo junto. O Pedro a andar, o Tiago aqui, a família a funcionar. Eu olho para tudo isso e não entendo como aconteceu. Mas aconteceu. Helena pegou na mão do marido. Eu também não entendo, mas eu gosto. Eles ficaram ali de mãos dadas a olhar para o jardim escuro. Tiago apareceu na varanda. Desculpa interromper, disse ele. Não está a interromper, disse Ricardo. O que foi? Tiago sentou-se na cadeira ao lado deles. Eu queria falar uma coisa. Pode falar. Tiago olhou para Ricardo e Helena. Obrigado por serem minha família. Helena sentiu os olhos marejarem. Tiago, você não precisa agradecer. Eu sei, mas eu quero. Vocês me deram uma casa, um nome, um irmão. Vocês me deram tudo o que eu não tinha. Ricardo sentiu um nó na garganta. Tiago, disse Ricardo, você nos deu muito mais do que a gente te deu. Você devolveu a vida ao meu filho. Você devolveu a esperança para esta família. Tiago sorriu. Pedro apareceu à porta. O que está a acontecer aqui? Perguntou Pedro. Nada, disse Tiago. A gente estava a conversar. Posso participar? Pode. Pedro sentou-se no chão ao lado da cadeira de Tiago. Os quatro ficaram ali juntos em silêncio. Ricardo olhou para o céu estrelado.
Ele lembrou do que Tiago tinha dito anos atrás, que cada estrela era um lugar onde alguém que morreu estava. Ele não sabia se era verdade, mas ele gostava de pensar que era. Tiago esticou a mão e pegou na mão de Pedro. Depois esticou a outra mão e pegou na mão de Ricardo. Os três ficaram ali conectados a olhar para o céu. Ricardo fechou os olhos. Pela primeira vez na vida, ele não pediu nada. Não pediu dinheiro, não pediu sucesso, não pediu explicações.